Oi, pessoal, já estamos no ar aqui com mais um programa Viver com Fé e Saúde. Uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui na TV Imaculada. Nós que agora estamos para todo o nosso Brasil. Queremos mandar um abraço e saudar a todos vocês que nos acompanham de todas essas partes do nosso Brasil maravilhoso, pessoal. E, inclusive, através de vocês que nos acompanham pela Parabólica no canal 321, nós mandamos aqui um abraço bem apertado e agradecendo sempre a participação e a audiência de todos vocês. O nosso muito obrigada. Como vocês sabem, nós iniciamos o Viver com Fé e Saúde com o quadro Viver com Fé. E neste mês de janeiro, nós estamos com o diácono Valdeir Santana, ele que é lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida das Moreninhas e está falando para a gente neste mês sobre como nós podemos ter uma vida de oração mais ativa em 2024. Vamos acompanhar? Olá, Cláudia! Olá, povo de Deus, querido Milit. Bom, dentro disso tudo que nós estamos falando durante esse tempo no programa Viver com Fé e Saúde, dentro desse quadro tão bonito, nós refletimos sobre aquilo que Deus quer de nós durante este ano. E, na verdade, o que Deus quer de nós é disponibilidade, é um coração disponível. Porque um coração disponível fica atento à vontade de Deus e aí coloca em prática. E dentro disso tudo, o Senhor vai construindo conosco uma relação. Nós vamos ficando cada vez mais próximos e íntimos dele. É por isso que nós, atentos à necessidade e à vontade de Deus, nós vamos construindo um vínculo ainda melhor com o Senhor, quando nós nos colocamos à disposição da igreja e dos outros, quando nós nos colocamos em oração, tendo em vista de que nós falamos sobre a Santa Missa, que é o momento da graça de Deus em nossa vida, quando nós vamos ao seu encontro no sacrifício do altar. Também na confissão, quando nós nos despojamos e nós nos limpamos diante do Senhor, entregando toda a nossa vida a Ele, todos os nossos pecados e saindo da confissão com a alma nova. Mas tudo isso é possível diante da maneira em que eu vou me entregando ao Senhor através dos serviços pastorais, dentro do meu movimento, dentro da minha pastoral, dentro da minha comunidade, também nos colocando à disposição daquilo que a igreja nos chama e nos convida. Quando rezamos sobre a nossa vocação, sobre o nosso ministério, quando nós estamos a serviço, trabalhando para as coisas de Deus, quando nós estamos atentos ao nosso redor, às necessidades humanas dos nossos irmãos, cada um com suas fragilidades, como também nós somos disponíveis a viver a vontade de Deus naquilo em que Ele nos coloca. Como diz Santa Clara de Assis, é preciso florir aonde Deus nos planta. Então, o Senhor nos plantou nesse mundo para que possamos florir, para que possamos estar disponíveis para vivermos a sua vontade e a sua graça salvificante, né? Salvífica. Nós somos salvos pela graça e pelo amor de Deus, mas também precisamos nos colocar diante dele como aquele que serve, como a bem-aventurada Virgem Maria, que vai apressadamente em região montanhosa acolher, servir a sua prima Isabel, como nós rezamos no tempo do Natal. É isso. Viver o Natal em nós, viver o Ano Novo, viver a realidade de Cristo em nós, essa perspectiva de um ano novo bom é nos colocarmos diante do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim, eu me coloco à sua disposição, me plante neste mundo, Senhor, e que eu possa colher bons frutos. Muito obrigado, que Deus abençoe, Claudinha, muito obrigado a vocês que nos acompanham, que Deus abençoe e salve Maria Imaculada. Gratidão, diácono Valdeir Santana, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no bloco Viver com Fé. E eu quero convidá-los agora a acompanhar o VT desta semana. Qual será que é o tema do programa desta semana do Viver com Fé e Saúde? Vamos assistir?
O Viver com Fé e Saúde desta semana irá falar do Asilo São João Bosco, que tem a missão de promover, resgatar, restaurar e defender a dignidade de seus assistidos, através de um serviço que considere a pessoa idosa em todas as suas dimensões, biológica, psicológica, social e espiritual. O asilo desenvolve sua missão em Campo Grande há mais de 100 anos, sempre oferecendo aos idosos em estado de vulnerabilidade serviços de atenção biopsicossocial em regime integral, de acordo com suas necessidades, priorizando sempre que possível o vínculo familiar e a integração com a comunidade. Isso aí, pessoal, missão do Asilo São João Bosco. Que alegria nós recebermos aqui, mais uma vez, o diácono José Carlos Mendes, ele que é curador dos idosos do Asilo São João Bosco. Uma alegria muito grande, a satisfação de recebê-lo aqui para falar sobre esse trabalho maravilhoso desenvolvido pelo asilo há 100 anos já aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Vamos reunir toda a família aí para a gente conhecer, para a gente saber um pouquinho mais da história e do cuidado e desse trabalho fantástico de amor, carinho, sobretudo de zelo com os nossos idosos aqui em nossa capital. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. De volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria recebê-lo aqui mais uma vez no Viver com Fé e Saúde. Nós vamos falar nessa semana, como vocês já viram no bloco anterior, sobre a missão do Asilo São João Bosco. E o nosso convidado, com muita alegria, ele que já é aqui da casa também, da TV Imaculada, é o diácono José Carlos Mendes, ele que é curador dos idosos do Asilo São João Bosco, e vocês já conhecem ele também, porque ele é um dos teólogos aqui do programa Páginas da Bíblia. Diácono, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Viver com Fé e Saúde, mais uma vez, né? Eu agradeço o convite, é uma honra para mim, uma alegria, né, ser convidado por você, pelo Felipe Cid, para a gente estar aqui falando não das páginas da Bíblia, mas da prática da Bíblia que a gente tem lá com os nossos idosos, né, que é viver a caridade, viver aquilo que Jesus nos ensina, né? Então é uma grande alegria estarmos juntos aqui contigo. Que bênção o trabalho que vocês desenvolvem junto ao asilo, não, diácono? Mas antes de nós começarmos a falar sobre essa missão no Asilo São João Bosco, eu gostaria que vocês se apresentassem aqui para a gente quem é o diácono José Carlos Mendes, a sua vocação, né? Sobre esse trabalho tão maravilhoso que vocês desenvolvem lá. Então, eu sou o diácono José Carlos Viana Mendes, diácono permanente, casado com dona Judite. Tenho 3 filhos, Joel Carlos, Júlio César, a Júnia Maria, né? E então eu tenho essa dupla sacramentalidade de serviço, matrimônio, né? Família e o sacramento da ordem, né? Como diácono, né? O diácono, a palavra diácono significa servidor. E nós somos, então, os padres são configurados a Cristo sacerdote. Nós, diáconos, somos configurados a Cristo servidor, que lavou os pés dos discípulos. Sim. Então, essa, podemos dizer assim, é a essência da vocação e da missão do diácono. Eu sou encardinado na Arquidiocese de Campo Grande, sirvo nas paróquias São Leopoldo Mandique, Senhor Bom Jesus, e sirvo e trabalho no Asilo São João Bosco, exercendo lá também a diaconia, o serviço aos nossos idosos. Como que é ser curador no Asilo São João Bosco, diácono? Então, há 11 anos, né, que eu estou lá. 11 anos? 11 anos. Quando Dom Dimas ainda era o presidente, a dona Sônia Minder era vice-presidente, então eles me chamaram para servir. Lá na época eu exercia a gerência, né? Exercia uma gerência local do asilo, e aí depois foi me dada essa missão de ser o responsável legal pelos idosos. Então, de 2 formas. Uma é a procuração, quando o idoso ele é lúcido, né? E ele não tem familiares que se responsabilizem,
Então, quando o idoso ele é lúcido, ele dá uma procuração. Então, eu sou o procurador. Nessa procuração, não só administrar o dinheirinho dele lá, os benefícios, mas também defender legalmente, Sim. nos opor a terceiros, acionar o Ministério Público em necessidade de internação hospitalar, porque só funciona assim, né? Sim. Às vezes ficam 10 dias, se a gente não acionar, fica 10 dias numa UPA e não consegue vaga para o idoso. Então, é uma das missões, né? Outra missão é conseguir o direito deles, por exemplo, fralda descartáveis, aí a gente judicializa, porque nem sempre os órgãos públicos cumprem com esse dever. Sim. Então, quando os órgãos responsáveis não cumprem, a gente judicializa para fralda, certo tipo de medicações, né, insumos, alimentação, aquela alimentação enteral especial, né, os suplementos. Então, a gente busca defender. É missão do procurador e do curador defender esses direitos dos idosos, né, dos que estão lá. Então, eu sou a minha missão é essa, né, cuidar e defender deles. Entendi. Inclusive, em relação a essa questão das fraldas geriátricas, essa questão das doações que acontecem, o objetivo do Viver com Fé e Saúde em trazer logo no início do ano também o asilo, embora a gente vai falar um pouquinho lá no segundo bloco, é exatamente esse. Porque, por exemplo, chega final do ano, todas as pessoas envoltas naquele espírito natalino e tudo mais fazem as doações. Só que é importante que a comunidade lembre que o asilo ele necessita dessas doações no decorrer de todo o ano, não, Diácono? Não é somente naquela época natalina, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco. Mas eu gostaria que nesse momento você falasse pra gente como que foi o início dessa missão do Asilo São João Bosco aqui em Campo Grande. Há quantos anos nós estamos aqui? Olha, eu poderia dizer que é uma inspiração que vem de Deus e que vem de Nossa Senhora. Sem dúvida. Porque o asilo ele é uma instituição pública, uma instituição de longa permanência de idosos com inspiração católica. Por quê? Em 1923 ele foi fundado justamente pela Conferência Vicentina Nossa Senhora das Vitórias. Né? 100 anos já. 100 anos, né? Então, ano passado, nós fizemos o asilo se tornou um velhinho centenário, né? Aqui em Campo Grande, né? E é referência. Quando se fala asilo, para o bem e para o mal, sempre o asilo é lembrado, né? Asilo é o Asilo São João Bosco. Sim. Né? Já é automático, né? Se acontece algum problema legal com alguma das instituições, as outras instituições, e fala que foi no asilo, a pessoa fala, mas como pode acontecer isso no asilo? Porque o asilo o asilo ele é referência, né? Aqui em Campo Grande. Podemos dizer assim, é uma marca forte, né? A marca Asilo São João Bosco, graças a Deus, é uma marca forte aqui em Campo Grande. Mas tudo isso é graças a Deus, né? Porque Nossa Senhora das Vitórias, durante esses 100 anos, tem intercedido por nós. E nós temos nosso padroeiro também, São João Bosco, né? Depois até eu quero mostrar, eu dei um de presente para o Felipe e depois eu estou te devendo um livro, Amorevolessa, que o Asilo São João Bosco, a diretoria, pediu, né, para essas duas escritoras, elas descreveram artisticamente, né, dentro da arte da literatura, os 100 anos do asilo, ilustrado com fotos, com histórias. Muito bonito, eu vou te presentear também. Gratidão, e olha só, eu quero sim. Amorevolessa, que era o lema de São João Bosco com os jovens, né? Aquele amor com firmeza. Então se tornou, para os nossos jovenzinhos acima de 60 anos, o lema do asilo, né? Amorevolessa, porque é algo que lembra o nosso padroeiro, São João Bosco. Que bacana. E assim, 100 anos de missão do Asilo São João Bosco em Campo Grande, como você falou que é referência, assim, não só para Campo Grande, não, Diácono, mas para todo o Brasil também. Como que você define, assim, esse destaque nesses atendimentos com os nossos idosos? Olha, eu quero, como o tema do nosso programa é a missão do asilo, então, assim, nós temos missão, temos valores, objetivos, né? Sim. E a missão nossa é promover, resgatar, restaurar e defender a dignidade, né, dos nossos assistidos,
através de um serviço que considere a pessoa idosa em suas dimensões biológica, psicológica, social e espiritual. Porque a nossa instituição, tendo princípios cristãos, inspiração católica, padroeiro São João Bosco, então a gente não pode considerar o asilo meramente do ponto de vista material, ou materialista histórico, como queira, ou na simples dimensão do biológico ou do psicológico. Né? Santo Tomás de Aquino diz que o ser humano ele é um ser complexo, é unitas multiplex, que quer dizer uma unidade com múltiplas dimensões. E aí então o asilo, dentro dessa proposta de Santo Tomás de Aquino, tem esse serviço em que vai considerar o ser humano como um todo, né? Não só o psicológico, né, o biológico, o social, mas também o espiritual. E aí, então nós temos missa toda semana, né, dentro dessa missão. Nossos idosos, sempre eu procuro chamar os padres amigos para fazer a unção dos enfermos, aqueles que estão mais necessitados. Quando eu ligo para esses padres amigos, eles falam, já sei, você quer a unção dos enfermos para os seus velhinhos. É isso mesmo. Ou é missa. Nós temos toda última quinta-feira do mês, né, nós temos a procissão do Santíssimo Sacramento. Olha que aí nós bacana. fazemos assim a adoração, momento de adoração, um momento de procissão em que o Santíssimo Sacramento vai abençoando cada quarto, cada departamento lá do asilo, né, todos os departamentos. Diácono. Aí nós fazemos a volta com o Santíssimo Sacramento, né, Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós finalizamos com a bênção do Santíssimo, né? Geralmente o diácono, Zé Carlos, que faz, né? E aí, uma vez por mês, né? O Santíssimo, nós temos a bênção do Santíssimo, né? Que é importante, porque ele que é o dono da casa, né? E até nos momentos difíceis, a gente conversa, o seu Gessino, nosso presidente, ele sempre lembra, né? Ele fala, quando a coisa está difícil, a gente tem que pedir para o dono da casa, porque ele é a própria providência, né? E a gente passa, né, por dificuldades, né? As tribulações, né? Elas acontecem com todos nós, né? O importante é a gente, sobretudo, perseverar na fé, não diácono. Mas Jesus está lá conosco. O tempo todo. Então não tem o que a gente temer, né? Exatamente. Até porque ele é a luz diante da nossa escuridão, na grande maioria das vezes, ou em todas, né? Vamos dizer assim. Diácono, e como é que funciona essa acolhida para os idosos que chegam para lá? Existe algum critério, na verdade, né, para poder conviver no asilo? Então, antigamente, os critérios eram diferentes. E as pessoas ainda lembram disso, né? As irmãs, primeiro as irmãzinhas de Jesus adolescentes, depois as nossas queridas irmãs passionistas, elas que dirigiam o asilo. E até no livro que você vai ganhar tem lá a figura da irmã Fausta, irmã Marlene, né? Todas essas irmãs passionistas. Aí, quando tinha um idoso em estado de abandono, vulnerabilidade, sofrendo maus tratos, a irmã Fausta pegava o fusquinha, nós tínhamos um fusquinha, e ela ia pessoalmente buscar o velhinho. Né? Tinha outros velhinhos que eles chegavam lá de mala e cuia. Tem alguns que, quando eu cheguei lá, conversando, sabendo a história deles, o idoso pegava um táxi, ou ele pegava o saquinho dele com as coisinhas dele, e falava, eu sou velho e eu quero vir morar aqui. E aí as irmãs acolhiam. Era assim. Mas o tempo passa, aí nós temos toda a questão da regulamentação. Exatamente. Nós temos as leis que vão se adequando ao estatuto do idoso. E aí então como é que funciona? Né? Funciona da seguinte maneira, agora as vagas são reguladas pela Secretaria de Assistência Social. Né? Então, assim, se algum espectador, né, tiver precisando de uma vaga para um idoso, aí ele procura lá o CREAS da região dele, né? Que é o centro de referência em assistência, né, à pessoa idosa. Aí de assistência social, aí eles vão fazer a visita, e aí entra naquela fila da regulamentação. Né? Devido às prioridades e tudo mais, né?
Porque tem alguns que estão em estado terrível, né? Sim, exatamente. De abandono, de vulnerabilidade social mesmo. Então, o critério que a Secretaria de Assistência Social usa é esse, do maior grau de vulnerabilidade. Tem idoso em estado de rua, né? Sim. Morador de rua. Tem idoso que fica lá no hospital, abandonado no hospital. O hospital dá alta, e aí para onde que ele vai? Ele não tem ninguém, Tem pra tá onde ir. em grau 3, outras vezes é portador de Alzheimer, e aí então a Secretaria de Assistência Social regulamenta essa vaga. Outras vezes é a promotoria do idoso, né? Certos casos que vão para a mão da promotora, né? Dos idosos, ela analisa, ela vê a questão da urgência, aí ela encaminha para uma das entidades, né? Das ILPIs, Instituição de Longa Permanência de Idosos. Aí então, ou a promotoria do idoso ou a Secretaria de Assistência Social faz esse encaminhamento. E para isso, para tanto, o trabalho da equipe da assistência social é fantástica, né? O serviço social é uma profissão assim fantástica, que elas têm esse olhar apurado e saber direcionar exatamente, né? Tanto dos hospitais, quanto dos CREAS, quanto do próprio asilo, enfim, é um trabalho realmente fantástico. Mas aguarda um momento que a gente agora vai dar um intervalinho e a gente já volta conversando. Legal. Por conta do nosso breve intervalo, voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde nessa semana. Que tema maravilhoso e relevante no sentido do cuidar, pessoal, no sentido, sobretudo, do acolher, do amar. Nós estamos falando sobre a missão do Asilo São João Bosco. E o nosso convidado, quem está conosco aqui, é o curador dos idosos do Asilo São João Bosco. E vocês já o conhecem aqui do programa Páginas da Bíblia, que é o diácono José Carlos Mendes. E diácono, assim, nós estávamos falando no bloco anterior acerca de como, né, quais são os critérios para que o idoso possa ser acolhido, né, no asilo. Mas fala pra gente quais são assim, os principais motivos que levam esses idosos para irem para o asilo e não ter mais a convivência diária com a família, diácono. Então, são vários motivos, né, que levam a isso. Tem muitos idosos que eles vão parar lá no asilo porque, às vezes, motivados por eles mesmos, porque desde muito cedo romperam os vínculos familiares. Outros nunca construíram vínculos familiares. Outros tinham vícios, né, bebida, drogas, e que levou a romper os vínculos familiares. Então tem muitos que chegam lá encaminhados pela assistência social e você não tem nenhum vínculo familiar. Às vezes é solteiro, nunca casou, nunca fez questão de constituir família, né? Ou veio já de uma outra família desestruturada. Né? Muitos trabalhavam aí no nosso Pantanal adentro, ali também não construíram família, tipo aquelas músicas sertanejas que a gente escuta, ele falando que não tem mulher, que a vida dele é andar a cavalo, e muitos desses são pantaneiros, eles vêm lá do Pantanal e a vida deles era trabalhar e não tinha nenhum relacionamento fixo, às vezes ia de uma fazenda para outra, e a vida deles era assim, o trabalho, como é traduzido em muitas canções sertanejas. E aí chega o tempo, né? Nós tivemos, por exemplo, o caso do seu Dominguinhos, lá no livro Amor e Volessa fala do seu Dominguinhos. Ele tinha a idade de Campo Grande quando morreu. Olha. É um dos cidadãos mais velhos do Brasil. Olha. Ele trabalhava com uma família de fazendeiros, aí o primeiro patrão morreu, ficou com os filhos, depois os netos. Aí chegou num momento que ele já estava com 80 e poucos anos, e aí a família encaminhou eles lá para a irmã Fausta, né? E aí ele chegou lá sem lenço nem documento. Mas eles sabiam onde que nasceu,
quantos anos tinha, quem eram os pais. Aí foram as irmãs que fizeram a certidão de nascimento e tudo mais. Aí ele acabou morando mais 30 e poucos anos conosco. Olha. Mas e seu Dominguinhos, né, o João da Rosa, ele era um desses, pantaneiro, que vivia com uma família e ele não constituiu a própria família dele, não tinha mais vínculos familiares e foi para o asilo. Existem outros casos de pessoas que até têm familiares, né? Mas aí o que acontece? Quando chega a ancianidade e ele tem lá um AVC ou um Alzheimer, aí o que acontece? A família pega o cartãozinho de benefício, família entre aspas, pode ser filho, neto, quem cuida, pega o cartãozinho, coloca ele numa edícula, coloca o idoso na edícula, lá no fundo. E esquece o idoso lá na edícula. E aí, às vezes até demora para os vizinhos perceberem, porque o interesse dessas pessoas é ficar com o benefício do idoso, né? R$ 1.320, que o idoso mesmo não tem nenhum benefício com aquilo ali. Fica para a família gastar como a família quiser. E aí a pessoa fica lá, né? Com mau cheiro, maus tratos, em estado de abandono na edícula, lá no fundo. Necessitando de medicação. Necessitando, a família não compra, né? E aí até que alguém se compadece, descobre, denuncia, e aí de novo, né, a atividade da assistência social vai lá, e aí a pessoa vai com vínculos rompidos. Tem alguns que precisam de medida protetiva, porque são maltratados pelos próprios filhos, netos que às vezes são drogados, enfim, né? Tem alguns casos muito tristes que o idoso vai para lá com medida protetiva. Aí a pessoa não pode entrar, a gente avisa a portaria, isso aqui tem medida protetiva, não pode receber visita, porque a pessoa vai lá querer explorar, querer tirar proveito de alguma forma dos idosos. Então, e tem aqueles outros casos, porque geralmente é assim, porque fulano de tal colocou o pai, a mãe, o vô no asilo. É um pecado contra o quarto mandamento de honrar pai e mãe. Nem sempre. Porque, como eu dizia lá no outro bloco, né? Tem pessoas que têm que se sustentar e sustentar o idoso. E aí como é que vai fazer? Se ele abandonar o idoso com as crianças em casa, vai ser denunciado para o Ministério Público por abandono. Vai. Se ele ficar cuidando do idoso, vai faltar o básico para eles sobreviverem. Porque né? precisa trabalhar. Inclusive até o BPC, se o governo chega lá e vê que tem outras fontes de renda, corta o BPC do idoso. Porque tem essa maldade institucionalizada pelo governo. Né? Então, a pessoa não tem outra alternativa, colocar no asilo. Então, nós temos lá uns 20% mais ou menos de pessoas que colocam o idoso no asilo, mas continuam presentes, vão visitar, estão sempre juntos, não só na data do aniversário, mas está lá, né? Por exemplo, nós temos lá a Dona Elzinha, né? Os filhos dela, principalmente o filho, vai toda semana estar lá visitando, um carinho muito grande com os seus pais, né? Sim. E vários outros, né? Às vezes ele não tem filhos, mas vai lá, a sobrinha visita, o neto visita. Isso não é pecado, não. É algo necessário, né? Que a pessoa faz de colocar no asilo por não ter condições de cuidar adequadamente. Exatamente. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado em não julgar as pessoas que colocam os seus velhos no asilo. Né? Por quê? Porque é colocado lá por necessidade. Quem julga não sabe, né, a dificuldade que é, por exemplo, um filho idoso cuidar do pai mais idoso ainda com problema de coluna. Aí ter que trocar a fralda dele, limpar o bumbum dele, dar banho nele, estoura toda a coluna, pegar da cama, colocar na cadeira de roda. Um idoso cuidando de outro idoso, o idoso que cuida vai precisar de cuidado. Aí vai acabar, como já aconteceu lá no asilo, de pai e o filho, os dois irem para o asilo, porque o filho estourou a coluna cuidando do pai. Então nós não podemos julgar. Eu já vi até padres falando, porque coloca o pai no asilo, está pecando contra o
o quarto mandamento. Nem sempre, né? Cada caso é um caso. É um trabalho individualizado, na verdade, também, de certa forma, porque que nem você falou, alguns eles podem receber a visita dessa forma, o que é também saudável, né? E outros não, e outros realmente têm essa medida protetiva. Então é preciso ter, de fato, esse cuidado quando as pessoas abrem a boca para falar sobre quem é que está lá e sobre aquela família, né? E colocar Sim. aquele alarde. Então o asilo é um braço estendido a essas famílias que tanto necessitam, né? Sim. Para dar, inclusive, qualidade para esse idoso, não, diácono? E outra coisa, quais são as atividades que são desenvolvidas lá nesse atendimento para os idosos? Então, nós falávamos da nossa missão, né? Que a nossa missão é proteger, defender, restaurar, né, a dignidade mediante um serviço que contemple as 4 dimensões do ser humano: biológico, psicológico, social e espiritual. Então eu falei um pouco das atividades, bênção do Santíssimo, unção dos enfermos, enfim, né? As missas, seu espiritual. Sim. Mas o biológico, nós temos uma equipe multidisciplinar para cuidar dos idosos. Perfeito. Né? Por quê? Aí nós temos lá médicos voluntários que nos ajudam, nós temos médicos aí cedido pela Secretaria de Saúde para dar uma assistência para a gente. Nós temos enfermeira, né, nossa enfermeira Rita, que cuida do biológico, junto com uma equipe de técnicos de enfermagem, né, que cuida da medicação, sinais vitais. Passou mal, corre lá, vamos ver o que tem o vozinho, a vozinha, né? Então, técnicos. Nós temos nutricionista, né? Nós temos uma baita aliás, 2, né, baita nutricionistas. Olha, que cuidam com muito carinho, né, dos nossos idosos. Mais uma equipe de cozinha que é supervisionada pela nutricionista, porque ela tem que cuidar de os diabéticos, os hipertensos. Então, cada um tem uma dieta ali diferenciada. Os cuidadores essenciais, né, que é quem cuida mesmo dele, de todos os cuidados que eles precisam, né, de higiene, vestuário, né, que mais? Temos psicólogo, seus colegas estão lá também, né, para ajudar, né, psicólogo, assistente social, Paulinha, né, e a Cíntia, que estão lá para defender o direito dos idosos, acolher os idosos, cuidar de todas as necessidades deles, fazer o vínculo, procurar restaurar o vínculo que foi perdido, né, com os idosos. Então elas ligam: olha, faz 3 meses que você não vem visitar seu idoso. Não, mas você tem que vir, as portas estão abertas e tudo mais. Defender nos outros. Eles esperam, não, diácono? Sim, eles esperam. Então, é muito importante, né, esse trabalho dessas meninas, né, da assistência social. Será que eu estou esquecendo alguém? Enfim, temos essa equipe multidisciplinar para cuidar das diversas dimensões do ser humano que nós vimos ali na missão. Sim, né? Exatamente. Então, e sem contar que temos também lá o administrativo, diretoria, né, que vai correr atrás dos recursos, das doações, né? Não podemos esquecer a dona Cléo, que é nossa superintendente, né, uma pessoa maravilhosa, que ama os idosos. A mãe dela esteve no asilo, dona Juraci, né? Então ela começou indo, porque ela nunca abandonou a mãe dela. Olha. Estava no asilo porque tinha Alzheimer, aquilo que eu já falei para você. Mas e aí ela foi pegando amor pelos outros idosos. E hoje ela é superintendente do asilo. Bacana. Né? A mãe dela, Deus já chamou, dona Juraci, mas ela continua lá e ela se dedica, né? E o nosso presidente, o seu Gersino, né, é um idoso que cuida de todos esses idosos, né? E ele tem assim uma grande sabedoria do Espírito Santo para exercer essa presidência, né? E toda a diretoria. Não podemos esquecer Dom Vitório Pavanello, um dos nossos conselheiros, né? Sempre presente. Enfim, nós temos toda essa equipe, desde os nossos colaboradores mais simples até o Dom Vitório, o seu Gersino.
pessoas que amam verdadeiramente os idosos e se dedicam para que possa acontecer essa missão de cuidar deles em todas essas dimensões, né? E para que tenha essa possibilidade de cuidar dos idosos em toda essa dimensão, Diácono, algo que é muito importante que nós vamos falar agora para finalizar a entrevista, financeiro, né? Que é muito importante, a questão também das doações, né, que também é extremamente relevante, porque o asilo necessita também dessas doações, né? Sim. Mas fala pra gente em relação a essa questão do financeiro e das doações, querido. Então, cada idoso, assim, em média, per capita, cada idoso vai ter ele gera uma despesa para o Asilo São João Bosco, em média de R$ 5.000. Por quê? Ao mês, R$ 5.000 ao mês. Em média, cada idoso ele gera essa despesa. Nós temos aí 90 idosos. Olha. Multiplica, vai dar uma média de 450, R$ 500.000 de despesa por mês. E para manter a dignidade com todos esses gastos. Sim. Então, é assim, nós temos algumas parcerias na área da assistência social. Como já falamos, né, da SAS, Sim. do fundo municipal, fundo estadual do idoso, né, que tem essas doações, do imposto de renda, né, então que são destinados aí para cuidar dos nossos idosos. Mas esses fundos, temos parceria também, deputados e vereadores que fazem emendas parlamentares para ajudar o asilo. Aí o que acontece? A parte desses 5.000, ou jogando aí 500.000 por mês de despesa, uns 30% mais ou menos, essas entidades aí estatais, né? Como o Fundo Municipal, a SAS, uns 30% mais ou menos desse gasto é coberto, né? Aí outras necessidades que não vai ser da despesa fixa, é contemplada pelas emendas parlamentares. Graças a Deus, esses políticos, né, essas pessoas, essas autoridades, nos ajudam bastante. Sim. Então, vamos supor, vamos colocar ar-condicionado na nossa enfermaria, necessidade do idoso. Aí então vai lá um deputado, um vereador, faz uma emenda, e a gente consegue. Precisamos de carro, de ambulância. Graças a Deus estamos com uma frota boa. Emendas parlamentares. Certo? Mas esse dinheiro tem que ser usado ali naquela determinada coisa, né? Então, o 30%, os outros 70% que fica faltando, como é que funciona? Uns 10% mais ou menos dessa despesa, aí os próprios idosos, né, que eu administro ali o recurso dos idosos, o Estatuto do Idoso diz que 70% do benefício que o idoso recebe deve ser destinado à instituição. Então, eu faço essa destinação, né? Então, vai uns 10% dessa despesa do idoso, falei 5.000, ele recebe 1.320, R$ 912, vai ajudar um pouquinho na despesa dele. Né? Mas ainda fica faltando. E aí, como é que o asilo faz para fechar a conta né? no final do mês? Então, nós temos a nossa UCR, que é a Unidade de Captação de Recursos, né? Telefone 3345-0500, depois se coloca Sim, vai aparecer bem por embaixo, aqui. As pessoas, nossos colaboradores, Sim. né? Que aquelas pessoas que ajudam lá com 10, 20, 30, 50 reais por mês, que garante a maior parte do salário dos nossos colaboradores. Porque a parte do social, assistente social, cuidador, aqueles outros 30% cobre. Mas a equipe de saúde, nutricionista, enfermeiro, técnico, não. O Estado não cobre essa parte. Não cobre porque tem que ter convênio com não sei o que do SUS. E aí tem um monte de burocracia que o asilo não consegue cumprir. Isso aí. Aí então quem que paga isso?
é você colaborando todo mês lá com a doação da UCR, com doações espontâneas, com doação de roupas. Nós temos um bazar chiquérrimo, né? A Cleo, eu falei dela, Sim. né? Ela fez esse bazar chiquérrimo. Lá no livro que eu dei para vocês, tem a foto lá do bazar. Vocês estão convidados Sim. a visitar e fazer uma reportagem lá do nosso bazar. Sim. Você e o Cid, pode ser inclusive modelos nossos, né? Lá, né? Estamos à disposição, né, Felipe? Vocês podem ser modelos lá, né? E aí, esses recursos que vêm do bazar, como é que acontece? Você vai lá e doa você doa uma roupa, claro, em bom estado, né, gente? Sim. Não vai doar roupa furada, cheia de traça, né? Doa roupas boas, que aí tem dupla finalidade. Serve para os idosos e o excedente a gente vende no bazar. Exatamente. Né? É forma de arrecadar. Aí nós temos salão de festa, que a gente aluga também, fonte de arrecadação, e também as grandes promoções, como show de prêmios, que são churrascos que a gente faz. Você já deve ter ido. Sim. O churrasco do asilo é melhor que de churrascaria. Sem dúvida. É uma maravilha, né? Sem dúvida. Então é dessa forma. Nós temos que pagar o 13º. Aí a arrecadação não vai dar. Aí então lá, Cleo com o seu Gessino, com a diretoria, e os colaboradores, a equipe de churrasqueiro, o pessoal que faz a promoção, muita gente da sociedade nos ajuda. A sociedade campograndense mantém o asilo e o salário desses funcionários que ajudam a manter a dignidade dos idosos. E você que está nos ouvindo aí, né, também pode colaborar. Depois você vai passar o telefone através da nossa UCR. Doações, doação de medicamento, doação de roupa, enfim, todo tipo de doação é bem-vindo, porque não vai ser só para os idosos, mas a diretoria também reverte, transforma isso em recurso financeiro para nós. Um trabalho fantástico que há mais de 100 anos vem sendo realizado aqui, não há como não ser também de referência em todo o Brasil, não, Diácono? Então eu quero te agradecer muito. Você bem sabe o tempo, né, de televisão. É uma alegria muito grande recebê-lo aqui para falar sobre esse trabalho tão relevante. Os telefones estão aparecendo aqui, você que deseja fazer doação. E, pessoal, não só a doação também do financeiro, que é extremamente importante, de fraldas geriátricas, de roupa, de móveis, porque também tem os leilões que acontecem. Então, leite, material de limpeza, luva de procedimento. Que também é muito utilizado, máscara. Aquilo que Deus está tocando no seu coração é importante, sim, para o asilo. Mas também você pode fazer a sua mão de obra, você se tornar um voluntário, fazendo contato com o asilo, ver se está tendo dos critérios, para você também oferecer o seu amor, carinho e cuidado, não, Diácono? E a visita é muito importante. Por quê? Como já dizíamos, tem alguns que não têm vínculo, né? E aí a grande alegria deles é receber visitas. Como eles ficam felizes quando a turma da catequese, lá de uma determinada comunidade, pega aqueles jovens, aqueles adolescentes e vai visitar. Que interação bonita, que coisa né? linda, né? As escolas, aí vai criança, adolescentes, jovens, e tocam, e cantam, e fazem aquela festa. Pessoal da capoeira, que bacana, né? Nós temos voluntário lá que vai lá e faz aquele exercício de capoeira com os nossos idosos. Claro, dentro da capacidade que deles. Eles conseguem, né? Nós temos lá esse pessoal, né? E sobretudo essa questão das faixas etárias. Os idosos ficam assim muito felizes, né? com essas visitas. Então, o grande presente, a grande doação é essa visita, essa presença junto com eles. Diácono José Carlos Mendes, ele que é curador dos idosos do Asilo São João Bosco. Falamos sobre a missão do asilo. Diácono, mais uma vez, muito obrigada pelo seu sim. Receba aqui uma lembrança do nosso Viver com Fé e Saúde. Gratidão mais uma vez, querido. Deus abençoe cada um de vocês. Eu agradeço e a nossa diretoria também agradece. Nossos idosos agradecem por essa oportunidade que você, Felipe, e a TV Imaculada dá para nós de falarmos um pouco sobre a nossa vida. Sem dúvida. Contem conosco exatamente para poder divulgar sobre todos os eventos que acontecem lá, que realmente, pessoal, são maravilhosos. Muito obrigada, Diácono. Obrigado. Vamos ao intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.
estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, agradecendo mais uma vez, Diácono José Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Esse trabalho relevante que é desenvolvido no Asilo São João Bosco. Quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para todos vocês que fazem o algo a mais, voluntários, colaboradores, diretoria, presidência, enfim, muito obrigada a todos vocês. E mando através do meu irmão Fernando, que faz parte do Asilo São João Bosco também, através de um beijo para o meu irmão Fernando Pinho, um beijo para todos vocês. E através do grupo dos Doutores Palhaços, que são voluntários que desenvolvem um trabalho também com os idosos no Asilo São João Bosco, eu mando esse abraço através dos Doutores Palhaços para todos os voluntários do Asilo São João Bosco e dizer para vocês, olha aqui, o livro que o Diácono falou, Amor e Voleza, esse livro, gente, maravilhoso, que conta história, enfim, tem todo um cuidado, olha só que maravilha. Vocês podem adquirir no bazar do próprio asilo, gente, fantástico. As autoras que são a Silvia Sesco e a Melissa Tamaciro, gente, tá linda essa capa, ela é muito representativa, fantástica de fato, gente. Olha aqui. Abrir aqui um pouquinho para vocês e olha aqui, é totalmente relacionado também com a história da nossa querida capital de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. Então, pessoal, muito obrigada mais uma vez, Diácono, por estar aqui conosco, trazer essa necessidade de fato da nossa sociedade, do trabalho que vocês desenvolvem com tanto carinho. Muito obrigada. E as portas aqui do Viver com Fé e Saúde estão sempre abertas para vocês. Um grande abraço para todos. O programa Viver com Fé e Saúde está quase chegando ao final, mas ainda tem o quadro Viver com Saúde. Vamos acompanhar quem está conosco hoje de volta no programa, a Catiúcia Albuquerque, ela que é psicóloga e vai falar sobre questões acerca da saúde mental. Catiúcia Albuquerque, é com você. Olá, Claudinha, estou aqui novamente para trazer a dica dessa semana. Vamos falar um pouquinho sobre o cuidado familiar? Sobre esse cuidado familiar, eu quero começar com a base da família, o casal. E falar sobre o casal é falar sobre a relação desse casal. Eu recebi um questionamento, uma dúvida, na verdade um auxílio profissional para um outro profissional em relação a uma esposa que estava passando por um período desafiador, filho, casa, exaustante. E nesse questionamento me foi indagado, já que essa profissional ia conversar com o esposo, que é a base ali, convive com ela, mas trabalha, no caso ela do lar, cuidando da casa, da família, dos filhos, foi me perguntado como teria um momento com ele para auxiliá-la, só que ela não estava presente. Como que eu devo sugerir a ele que ela está passando por um momento exaustivo, um cansaço ali, não só físico, mas um cansaço mental? Como que eu devo orientá-lo? Primeiro, quando você vai trazer a responsabilidade para o outro, se você não procurar saber como o outro se está, o que vai acontecer se nós fôssemos falar com aquele esposo? Olha, a sua esposa está passando por um período exaustivo, um cansaço mental, físico, ela precisa ali de um acompanhamento, de um cuidado especial, do seu apoio, sem saber como ele está, o que vai acontecer com esse companheiro? Provavelmente, de repente, se ele também estiver sufocado ali e aí ele receber mais essa demanda, será que ele vai conseguir auxiliar ela sem se cobrar tanto? Como que vai sugerir a uma pessoa mais uma atividade, mais uma responsabilidade, sem saber como esse outro está? Se ele estiver bem, ok, ele vai cumprir esse papel de uma maneira muito funcional. Mas se ele também não estiver bem, será que ele vai dar conta de auxiliar ela? Se ele não estiver bem, será que ele vai dar conta de ser o suporte para ela, auxiliar ela? Talvez não, porque se ele não estiver bem, o que ele também vai fazer com mais uma responsabilidade sobre as costas, sufocando ele? Ele também vai começar a sufocar ela, a cobrar. Olha, tem que ir para academia,
né? Provavelmente essa profissional pode ter sido ali a ginecologista dela, talvez a psicóloga dela. Não, a sua nutricionista falou que você tem que ir para academia, fazer um exercício. Olha, você precisa caminhar a tal hora. E aí essa esposa que já está sobrecarregada, que já está cansada de receber mais essa cobrança, o que vai acontecer naquela família? Aquela base que estrutura a família, ela vai ficar como? Ela vai ficar deficitária. Então, sugeria essa profissional que recebesse esse esposo e conversasse com ele. Senta aqui, vamos lá, fala um pouquinho sobre você. Como que você tá? Como que você tá se sentindo? Acolhe o que ele te traz. Se ele também não estiver bem, ele também precisa de um acompanhamento. Porque para ele ajudar a própria esposa, talvez ele também precise de ajuda. E se ele também precisar, os dois precisam caminhar juntos, lado a lado, porque senão a balança vai fazer isso aqui, ó. E a balança fazendo isso aqui, em desequilíbrio, o que vem? O conflito entre o casal. Aí o que acontece com aquela família? O tempo atual. A família em pedaços, a família se desintegrando. Então, com esse cuidado para você, com a sua família aí de casa, tá, vamos juntos, vamos continuar, só que normalmente às vezes não é você, é o profissional do outro lado. Então, falar aqui é falar com todo mundo, para quem é profissional, para quem não é profissional, porque se esse paizinho, esse esposo estiver bem, claro que ao orientá-lo vai dar tudo certo, mas a gente não sabe como o outro está. Então, ao trazer uma demanda para o outro, procure sempre saber como ele também está, porque de repente a gente precisa fazer juntos, se unir juntos e superar juntos. Essa é a dica da semana, tanto para a família, você, mãe, pai, tio, tia, com quem você convive, e também para você profissional, porque nós também profissionais passamos mesmo um desafio, porque a gente tem a vida pessoal, mesmo que a gente estudou para aquilo, nós também temos os mesmos desafios a serem enfrentados assim como vocês. Essa é a minha partilha da semana, espero ter contribuído. Agora é aí com você novamente, Claudinha. Um grande beijo e também um abraço. Catiúcia Albuquerque, minha querida, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui no Viver com Fé e Saúde. Muito obrigada, viu? Pessoal, definitivamente o programa está chegando ao final, mas você que está chegando agora, você pode acompanhar ou nas reprises que acontecem no decorrer da semana ou também no nosso canal do YouTube, sendo assim você vai nos ajudar a fazer crescer o canal. Rede Imaculada de Comunicação, clique lá em inscrever-se. Curte, compartilhe, comente, nos ajude a fortalecer o canal da Rede Imaculada de Comunicação. Pessoal, lá tem o Viver com Fé e Saúde, tem todos os demais programas oracionais que acontecem também aqui na TV Imaculada. E você também pode fazer acontecer o Viver com Fé e Saúde dando sugestões de pautas, ligando no 67 3349 2358 ou direto no nosso WhatsApp, no 67 99347 0532. Muito obrigada para todos vocês que dão dicas, que dão sugestões. Gratidão a todos de todo o Brasil que nos acompanham. Muito obrigada. Agora eu quero deixar um outro recado para vocês. Você quer, assim, mudar o seu guarda-roupa, transformar, né, a sua vestimenta? Olha só, Armilady Modas, mais uma vez me vestindo. Gente, elas estão no Instagram, @Armilady Modas. Contato para todo o Brasil, faz as entregas também, pessoal, através do 67 999 760465. Um beijo para todos vocês da Armilady Moda. Gente, vocês não têm noção da delícia que é essa roupa, extremamente confortável e super que veste bem todas as mulheres do nosso Brasil. Armilady Modas, um beijo grande para todos vocês. Viver com Fé e Saúde está encerrando aqui, mas queremos desejar a todos uma semana maravilhosa, abençoada e cheia da graça de Deus. Fiquem com Deus. Até o próximo programa e salve Maria Imaculada!